nação, para as últimas notícias do Flamengo, analisando a imprensa, falando sobre o Mengão e sobre as estratégias do técnico Tite para a partida contra o Nova Iguaçu, hein? Primeira partida da final do Campeonato Carioca. E logo em seguida o Mengão já vai para a Libertadores da América. Vamos analisar a imprensa falando sobre o elenco do Flamengo. Qual é o segredo do Tite que fez o Flamengo virar uma máquina? Vamos juntos analisar. Chega explodindo o dedo no like. Vamos bater aí uma meta de 2 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão aqui em peso no nosso canal. E se você não está inscrito, se inscreve e ative o sino das notificações, tá bom? Crédito canal ESPN Band Esportes, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Aqui, ó, Harrison Ford, aqui, ó, do ladinho da Pedro. Tá vendo? Aqui, Ele ó. repara tudo, tá, Pedro? É o nosso Indiana Jones. Da informação. Isso aí. Pedro Henrique Torre, bom dia pra você. Desculpa o Bruno, tá? Ignora. Tudo bem, pessoal? Um beijo, Mari, um abraço, Bruno. Tem sempre algumas coisas colocadas aqui. O Bruno tá sempre atento, a gente tá sempre brincando um pouquinho. Hoje é sexta-feira, tá mais tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Então, Flamengo que tá treinando agora, nesse momento, no Ninho do Urubu. O treinamento hoje é pela manhã, não tem nada a ver diretamente com essa questão das chuvas. Já estava programado o Flamengo treinando pela manhã, porque o Tite geralmente treina à tarde, né? Mas os treinamentos de sexta e sábado vão ser pela manhã, e aí domingo uma folguinha pro pessoal, dar aquele descanso, porque no outro sábado, aí sim, recomeça, digamos assim, a temporada do Flamengo em jogos oficiais com a decisão do Campeonato Carioca. Então o Flamengo está treinando sem nenhum grande tipo de problema, não tem os convocados, o Pulgar já está se recuperando melhor, a tendência é que ele possa voltar sim no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Ele teve uma lesãozinha muscular, ficou fora dessa convocação com a seleção chilena. Então, nesse sentido, é até uma boa notícia para o técnico Tite contar com seu volante titular já no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. E aí o planejamento fica assim: joga sábado contra o Nova Iguaçu, aí no domingo mesmo de Páscoa já viaja para Bogotá, na Colômbia, altitude de 2.650 metros, treina na segunda-feira em Bogotá e na terça estreia na Libertadores Milionários, transmissão exclusiva da ESPN, Star Plus. Aí o Flamengo treina e logo depois já volta para o Rio de Janeiro, porque no domingo tem a finalíssima do Campeonato Carioca. Tem mais esse descanso dessa semaninha aí, Bruno, Mari. Descanso entre aspas, porque depois começa a maratona de jogo após jogo. Mas fica por aí, viu, Pedro? Porque ontem, a gente já vai seguir conversando, Pedro. Ontem o Bill, que é um dos destaques do Nova Iguaçu, participou da edição do Sport Center da noite, Mari. Vamos ouvi-lo então um pouquinho antes da gente voltar com o Pedro. Vamos lá. Um momento especial para nós, né? A gente conseguir realizar o nosso sonho de chegar numa final de campeonato contra, acho que um dos times top 3 do Brasil, se não do mundo. Primeiramente a gente pensa em competir bastante, incomodar o Flamengo de alguma forma. Eu acho que a gente surpreende mais quando a gente joga, quando a gente mostra a nossa qualidade, a gente mostra o nosso poder ofensivo, que também é muito bom, é muito interessante de ver. A gente também tem essa parte de posse de bola, de propor o jogo. Acho que a tônica da nossa equipe é essa daí, mostrar também que a gente tem uma qualidade acima da média. Ô Pedro, e a gente ouve o Bill falando, e é claro que o Flamengo, quando você olha o Flamengo que não toma gol, e do outro lado você vê um trabalho tão bem feito também do Nova Iguaçu, como que tem sido trabalhado isso com o Flamengo? Porque é de um respeito muito grande o que o Nova Iguaçu fez nessa temporada, né, agora no campeonato estadual, mas ao mesmo tempo o Flamengo tem um álibi muito grande que ninguém passa daqui, mas o Nova Iguaçu tem qualidade para isso. Sim, até o Tite não deixa muito essa peteca cair no Flamengo, né? Ele bate muito nessa tecla de tem que respeitar qualquer adversário e, obviamente, tem que respeitar o Nova Iguaçu. Claro que não é um dos 4 grandes do Campeonato Carioca, do futebol do Rio de Janeiro, mas fez uma belíssima campanha. Segundo colocado, fez 3 pontos a menos do que o Flamengo. Mal ou bem, é o único time que conseguiu vazar o Flamengo, embora o Flamengo sub-23, mas o Flamengo tomou 1 gol em 13 jogos, 1 gol do Nova Iguaçu. Então tem que ter respeito e o Bill aí pode se valer, quem sabe, da lei do ex também. O garoto começou na base do Flamengo ali, fez um golaço em 2020 contra o Volta Redonda, a torcida ficou esperançosa, mas ele saiu para a CRB e depois para futebol europeu, Ucrânia, se eu não me engano. Então,
é um time muito bem ajeitado do Nova Iguaçu. O Tite bate muito nessa tecla, já falou algumas vezes nas coletivas pós-jogo assim, que tem que respeitar muito o Nova Iguaçu, mas o Flamengo vai tentar se impor com um futebol que tem jogado muito bem nessa temporada. Vai ser um bom duelo, é um Nova Iguaçu muito bem ajustado e um Flamengo que nessa temporada é muito competitivo, né? Lembrando que esse gol sofrido, não é, Pedro, pelo Flamengo, foi justamente quando o Flamengo jogou aquele início de temporada ainda com o time reserva, não é isso? Isso. Até quem sofreu o gol foi o Matheus Cunha, né? Porque o Rossi não sofreu esse gol e aí conseguiu bater a marca de goleiro com mais tempo sem ser vazado na história do Flamengo. Então, até nisso, entre aspas, o Rossi deu sorte, não participou desse jogo. O famoso clean sheets. É isso. Tal, não sei o quê, segunda divisão, volta. O Manchester United, Ferguson, tal, não sei o quê, o clube com a arrecadação do Manchester United. Agora é quinta força. Sim. Não, o Lyon na França, heptacampeão, tal, não sei o quê, não. O modelo de administração está lutando contra o rebaixamento. Depende, meu. Não tem essa consistência toda, não. Ainda mais nesse país. Ó o elenco, ó. Rossi, vê se tá bom. Vamos ver se vai ganhar esse. Vê se o elenco tá legal. Tem pouca opção. Vê se tá legal ou se precisa de alguma coisa aí. Rossi, Varela, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Vinha. De la Cruz, Gerson, Alan, Pulgar, Igor Jesus, Vitor Hugo. O Alan, que era todo mundo quer o Alan, meu Deus, o cara é o 16º reserva. Tudo bem que ele tá machucado, mas, cara, vai jogar, sei lá. Ninguém nem lembra dele. Deve estar fazendo serviços internos lá dentro do clube. Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Que tal? Esse exemplo que eu falei, o Alan. Palmeiras tentou, não, é o Alan. Vai acertar o time. Cara, nem você vê, né? Eu acho nem falam do Alan. Eu acho que quando voltar, não vai jogar também. Eu acho o elenco, além de muito bom, equilibrado e não com gente de sobra. Acho importante isso. Acho que o Tite deu uma enxugada discreta. Que foi o argumento pro Matheus França. Falou, ó, ele é o terceiro, ele não vai jogar Matheus aqui. França, aí deu linha Thiago nele, Maia. Então, Thiago Maia, vai ver, jogadores bons. Então, que time dispensa o Thiago Maia? Fala, pô, acho que talvez desse aqui eu acho que não preciso, não. Tal. Mas dispensou o Andreas. Então. Dispensou vários faz outros, isso. Né? Vendeu sem que time faz isso e não sofre? João Gomes e tal. Não. Ou que time, isso aí... outra palavra, que time faz isso de forma... Nessa linha que o Tiro tá falando, por exemplo, o Everton Cebolinha, ele ficou um momento de desprezável, ele não era utilizável e deixou, se recupera, meu filho, daqui a pouco eu preciso de você. Mas, por exemplo, se o Corinthians, alguém faz o investimento que fez o Everton Cebolinha e não dá certo, você destrói o clube. É isso. Esse é o ponto, isso é verdade mesmo. Se o Fortaleza faz o investimento, né? acabou quase o... Palmeiras também. É muito ruim, o impacto é grande, no Flamengo não é. Vamos esperar o Cebolinha. A contratação mais cara do Palmeiras foi o Flaco Lopes, demorou para render, né? Então, terceiro ano. Exatamente. Assim, ó, inegável, às vezes dá a impressão, às vezes o torcedor do Flamengo manda mensagem para mim, você tem raiva? Eu falo, não. O Flamengo está onde está por merecimento. O Flamengo fez o que tinha que fazer. Esse é um ponto. Agora, fez o que tinha que fazer porque tem um apelo muito grande, a torcida gigante. É inevitável que você está colocando, Eduardo. Uma coisa é o poderio econômico financeiro do clube. Outra coisa é o jogo em campo. Né? Mesmo tendo times maravilhosos, jogadores maravilhosos, como tem, elenco muito bom, não garante título. Não, claro que não. Não garante. Não está comprando isso, mas... Não garante nem que você vai vencer os seus rivais mais pobres financeiramente com tranquilidade. O Flamengo do Tite precisou de um gol nos acréscimos para ganhar do Botafogo. O Flamengo do Tite não ganhou do Vasco, eliminado pelo Nova Iguaçu. Em compensação, passou o carro no Fluminense. Mas a gente vai ter que esperar um pouco para ver. É óbvio que 1 bilhão e 600 é quase o dobro do que o Palmeiras arrecadou. O Palmeiras arrecadou 866 milhões líquido. Não dá para saber se 1 bilhão e 600 é bruto ou líquido, faz diferente. 1,4. Se for bruto, você tem que tirar, 12%, que vai para 200 e pouco, também, que já é muito. Já é muita diferença. Não é muito pro Flamengo, não. É muita diferença pro segundo, que é o Corinthians, que é o segundo que mais arrecadou, entendeu?
Para os outros clubes, cara, não tem muita saída, você tem que buscar alternativa. Você tem que ter gestão melhor, você precisa aumentar a sua receita. Por exemplo, eu acho a receita do São Paulo muito baixa, mas muito baixa. Sim. Muito baixa. Acho que esse trabalho do São Paulo... Paulo da torcida é baixo mesmo. É muito baixo, cara. Esse trabalho que acho que o São Paulo precisa pensar no que vai fazer para estar perto de Corinthians e Flamengo e Palmeiras, né? Quem fura a bolha, quem tem furado a bolha é o Palmeiras pelo Allianz Parque, pelo surgimento do sócio-torcedor, né? O Palmeiras tem se você for pegar a pizza de receita do Palmeiras, ela é super bem dividida, né? Então ela tem uma diferença de 10% para 12%, depois 7%, depois 22%, que foi venda de jogador, que foi a receita maior, né? Enfim, tem que trabalhar, cara, tem que fazer a coisa funcionar. Quando eu falo tem que trabalhar, investir na base, revelar melhor os jogadores, vender melhor os seus jogadores, vender sem estar com o Pires na mão, colocar cláusulas nessas vendas de jogadores para você, mesmo que não consiga 100% do jogador, praticamente que nenhum clube hoje tem 100% do jogador, mas que você coloque lá produtividade, 5%, 10%, para você receber um dinheiro mais na frente, que o euro é euro, o dólar é dólar, entendeu? Você vai receber um dinheiro às vezes inesperado. Então tem muita ainda coisa por fazer, Corinthians e São Paulo nesse aspecto. Agora, para qualquer outro clube, basta 6 meses despirocando aí que você vai ver, inclusive o Flamengo em situação delicada. E a sorte dos outros precisa clubes... precisa ter a coisa andando, porque se você bobear, cara, se você bobear meia hora, nessa jornada do Palmeiras aí, tô falando do Palmeiras que eu conheço mais, o Matos e o Maurício Gagliotti, cara, eles tiveram que pôr o pé no freio. Quando o Luxemburgo assume, e na última entrevista do Matos, depois ele saiu, ele fala que o ano seguinte seria do Verón, do Patrick. Cara, o Luxemburgo, ele não teve opção. Ele tinha que usar a base naquele momento. Ele tinha que usar, porque o Palmeiras tinha aí 500 milhões para pagar no curto prazo. Não é dividido em 20 anos, né? No curto prazo. Então, se você bobear um pouquinho, você já entra numa espiral de novo negativa, porque o futebol no Brasil ele é muito inflacionado, ele é muito caro. Tá? Bom, mas essa espiral parece que não está muito perto do Flamengo, Arnaldo, que a gente acabou... Vamos mostrar de novo aí o elenco. Por exemplo, está vindo o Bruno Henrique aí. Bruno Henrique era ele mais Dom, ou ele mais 10. Reservaço. O cara é um reserva que ninguém nem lembra que tá mais lá. Davi Luiz nem joga. Davi Luiz não joga. É um elenco, Arnaldo, quando você vê, que ele é muito diferente de qualquer outro, não é? Mas eu acho que tem um desafio grande na temporada, que é o momento da Copa América. Já teve o primeiro cheiro agora nessa data FIFA, que o Pulgar não foi convocado porque estava machucado, mas o resto foi. Foi o Fabrício e foi o Ayrton, talvez não esperasse. E os 4 uruguaios, né? 4 uruguaios. O Pedro, acho que vai continuar sendo uma opção sempre para centroavante da seleção, porque não tem centroavante brasileiro exatamente com a característica dele fora do país. Então, por isso que o Flamengo tentou tanto essa mudança em relação às rodadas do Brasileiro, porque você perder 7 ao mesmo tempo, 8... Durante 9 rodadas? Tira 8 do campinho, durante 9 rodadas. Aí não tem reserva. Não, tudo bem. Aí você vai... Não tem lateral esquerdo, por exemplo. Se o Vinha e os caras foram convocar os dois. Os dois. Sim. Né? Então... Mas aí é aqui, é o clube punido por fazer tudo certo, né? Aí o cara faz tudo certo, arrecada 1,4 bilhão, contratos melhores e os caras vão esse elenco do Flamengo acaba com uma das maiores brincadeiras, com uma coisa, acho que eu já até falei aqui, mais legais que eu tinha. Eu pegava o lance, quem é os pendurados que o Corinthians vai jogar com o próximo time? Eu olhava os pendurados. Sim. E aí eu assistia o jogo do time que era pra ver, vai tomar o cartão. Esse daqui, o camisa 10, vai tomar o cartão, vai ficar fora contra o Corinthians.
Aí os do Flamengo, beleza, tomou o terceiro. 19 camisas. Mas você vê, Tá de né, brincadeira. pegando a comparação com o São Paulo, que teve o mesmo número de jogadores convocados nessa data FIFA. Aliás, o Ferrarese foi titular ontem, o Arboleda foi titular ontem, o Rames vai ser titular hoje. Jogou até no gol no treino, o Rames. Então, tal. Voando. O elenco do São Paulo tem mais gente. Não é melhor, mas tem mais quantidade. gente, tem mais quantidade. Né? No meio Mas pra teve frente. também o mesmo número de desfalques, né? Bom frisar isso. Nós estamos levando em consideração 9 rodadas com desfalques por convocação, fora lesão, suspensão e tal, que tem. Aqui, Então, ó. esse coisa maravilhosa, durante um mês vai ser muito desafiado. Danilo Pérez, toda essa rasgação de seda para o Tite não é cedo para um time que ainda joga no inferno do 4-2-4? Esse esquema desmonta a partir de abril com apenas uma lesão. Pulgar está segurando o time faceiro do Tite. Anotem. Eu li aqui ele pelo seguinte. Com esse elenco, com tudo isso, com 1,4 bilhão, não sei o quê, não resta outra alternativa ao Flamengo e ao Tite a não ser ganhar, se não tudo, muita coisa. Muita coisa. Não é pouca coisa, não. Não é vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar o Brasileiro. Não, o brasileiro é quase como se fosse um caminho natural. Não, com essas 9 rodadas eu não tenho convicção. Então, mas a expectativa não é essa, de que ele ganhe muita coisa esse ano? Claro que é. O elenco que tem? Claro que é. É isso que eu tô E falando. acho que o brasileiro seria o esse é o favorito. desafio do Tite, me parece. Fazer esse time de fato. Mas vai que entra numa onda de empatite aí, a torcida do Flamengo fica brava. Não dá pra prever, tira. É isso daí, nação. Tá aí as informações do Mengão Malvadão. Então tá aí, escreva nos comentários aí qual é a sua expectativa para essa final do Campeonato Carioca. Arrisque o seu palpite e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.